Olá, bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje a gente vai fundo em Atos capítulo 5 e com aquela nossa perspectiva buscando as raízes hebraicas, né? Isso aí. A gente acabou de ver no finalzinho do 4 aquela comunidade super unida, generosa. Exato, um cenário quase ideal. Mas aí o capítulo 5 já começa tipo com um choque de realidade bem forte. Totalmente. Um desafio interno, né? Sim. Então, a ideia aqui nesse mergulho é a gente entender as consequências sérias quando a hipocrisia, sabe, tenta se meter no meio da fé verdadeira. E também ver o poder incrível que se manifestava ali com os apóstolos, os Shlishim, mesmo com toda a oposição crescendo. E para a gente se conectar melhor, vamos usar os termos que a fonte hebraica destaca. O Criador como Yahweh, o Salvador como Yahusha e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Ajuda a gente a entrar no clima da época, né? Com certeza. Ajuda muito. E o capítulo, ele já joga a gente direto nessa tensão, sabe? Entre a santidade que Yahweh exige e, bom, a nossa fragilidade humana. E a gente vai ver como o poder divino age dos dois lados, corrigindo por dentro e dando força contra quem vem de fora. E essa tensão já explode logo de cara, né? Com a história do Xananha, que a gente conhece como Ananias, e da Shapira, a Safira. Eles venderam lá uma propriedade, só que diferente dos outros que estavam dando tudo. Eles combinaram entre eles, né? Guardar uma parte do dinheiro. Isso, e levaram o resto como se fosse o valor total. Queriam a fama de generosos, mas sem, digamos, o custo total, foi combinado. Aí entra o Kefa, o Pedro, e ele, pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito, saca na hora a mentira. E a forma como ele confronta o Xananha é muito forte. Ele pergunta por que Satã encheu teu coração para mentir pro Ruach HaKodesh. Pesado. Muito. E Kefa deixa claro, olha, você não mentiu pra gente, pra homens, você mentiu pra Yahweh. A fonte hebraica que a gente usa, ela realmente bate nessa tecla. Mentir pro Espírito é como mentir direto pro Criador. E a consequência é? Imediata. Na hora. Divina. O Xanania cai morto ali mesmo. E o texto diz que um grande temor tomou conta de todo mundo. Nossa. Um respeito profundo, né? E a história não acaba aí, né? Umas horas depois, chega a Shapira, a esposa. Ela não sabia o que tinha acontecido com o marido. E o Kefa dá uma chance pra ela. Pergunta sobre o valor da venda. E ela mantém a mentira, a mesma história que o marido contou. Aí o Kefa expõe tudo. Fala do juízo que já tinha acontecido com Xanania e diz que ela vai ter o mesmo destino porque eles conspiraram juntos para tentar o espírito do soberano Yahweh. E ela também morre. É um episódio chocante, sem dúvida. Muito. Mas ele estabeleceu ali logo no comecinho um padrão, sabe? De honestidade radical. Deixou claro que a presença de Yahweh era real e exigia transparência total. Protegeu a essência daquela comunidade. E o interessante é o que vem depois disso, né? Depois desse juízo interno tão severo, o texto continua dizendo que aí sim, muitos sinais e prodígios começaram a acontecer pelas mãos dos Shilechim. Exato. Aquele temor que se espalhou não afastou as pessoas, pelo contrário. Parece que atraiu mais gente, né? Multidões, homens e mulheres, se juntando às que criam em Yahusha. Uhum. E a fé do povo cresceu de um jeito, assim, impressionante. Chegaram ao ponto de colocar os doentes nas ruas só para ver se a sombra do Kefa passasse por cima e curasse. Que nível de fé, hein? E vinha gente de tudo quanto é cidade ali perto de Yerushalayim, de Jerusalém. Traziam doentes, pessoas atormentadas por espíritos impuros, o Shedim, e olha o que o texto afirma. Todos eram curados. Todos. Parece que tem uma ligação aí, né? A pureza interna que foi guardada por aquele juízo, liberando um poder externo ainda maior. Faz sentido? Mas claro, tanta coisa acontecendo, curas, milagres, isso chamou a atenção de quem não gostava da mensagem, né? Com certeza. A liderança religiosa, o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, e o pessoal do grupo dos Saduquim, os saduceus, ficaram indignados. Cheios de inveja, diz o texto. E aí prenderam os Shlishim, colocaram eles na prisão pública. Só que aí acontece outra coisa incrível. Durante a noite, um malar, um anjo, abre as portas da prisão. Uau!
E não só liberta eles, mas dá uma ordem direta: voltem para o templo e continuem pregando todas as palavras deste caminho da Chaim, o caminho da vida. Imagina a cara do pessoal do Sinédrio no dia seguinte. Mandam buscar os presos e... cadê? Devem ter ficado perplexos, né? E logo depois ficam sabendo que eles já estavam lá no templo, ensinando o povo de novo. E aí são levados de novo para frente do Sinédrio. E vem a confrontação. É nesse momento que Kefa e os outros dão aquela resposta que ficou para a história. É preciso obedecer antes a Yahweh do que aos homens. Que firmeza, né? Um princípio fundamental. Total. E ele não para por aí. Ele aproveita a chance para pregar ali mesmo, para o Sinédrio. Acusa eles de novo pela morte de Yausha, fala da ressurreição e ainda conecta o dom do Ruach HaKodesh com a obediência a Yahweh. Muita coragem. A reação inicial deles foi de pura fúria. Queriam matá-los ali mesmo. Mas aí entra uma figura importante, o Gamaliel, um fariseu muito respeitado, mestre da lei. E ele dá um conselho mais, digamos, prudente. Ele diz: olha, se essa obra for só coisa de homens, vai acabar sozinha. Mas, se for de Yahweh, vocês não vão conseguir impedir. E pior, vão acabar lutando contra o próprio Criador. Um argumento bem lógico, né? E que acabou prevalecendo pelo menos em parte. Sim, o conselho dele acalmou um pouco os ânimos, mas eles não deixaram barato. Não mesmo. Decidiram açoitar os apóstolos. E proibiram de novo que eles falassem no nome de Yausha. Mas a reação dos Shilichim é que é surpreendente. É incrível. O texto diz que eles saíram dali do Sinédrio alebres. Felizes por terem sido considerados dignos de sofrer humilhação por causa do nome de Yausha. Que perspectiva, né? E não pararam. Continuaram firmes, todo dia, ensinando e anunciando o Yausha tanto no templo quanto nas casas. Então, resumindo esse nosso mergulho de hoje, a gente viu um juízo bem pesado contra a hipocrisia, né? Mostrando a seriedade da verdade ali na comunidade. Sim, seguido por uma demonstração enorme de poder divino, com curas, libertação, e depois essa coragem impressionante dos Shlichim enfrentando a perseguição e ainda sentindo alegria nisso. Parece que a integridade lá dentro alimentava essa ousadia para fora, né? Duas lições muito fortes. A seriedade da presença de Yahweh com a verdade e a força que a fé pode dar contra a oposição. Exatamente. E, para a gente terminar, fica uma reflexão, talvez. O que essa alegria dos apóstolos, mesmo depois de serem açoitados, sabe, pela maior autoridade da época, o que isso revela sobre a força da convicção deles? Que valor eles davam para essa missão, para a mensagem de Yausha, a ponto de achar alegria em sofrer por ele? Fica aí para a gente pensar.